Return Audiolivros Tradicionais apresenta Os Fastos, livro escrito pelo poeta romano Ovídio. Na Roma antiga, fastos, em latim fasti, eram listas cronológicas em forma de calendário ou outros registros ou planos diacrônicos de eventos religiosos oficiais. Fasti é o plural do adjetivo latino fastus, amplamente utilizado como substantivo. A palavra deriva do termo fas, que significa aquilo que é permitido, ou seja, o que é legítimo aos olhos dos deuses. Os Fastos, livro 2. Janeiro se encerrou. O ano avança com minha canção, assim como este segundo mês, que também meu segundo livro prossiga. Meus elegíacos, agora pela primeira vez navegam com velas mais amplas. Recordo-me de que até agora o tema de vocês era sutil. A mim, vocês serviram como ministros plenos do amor, quando na aurora da juventude eu brincava com o verso. Agora eu mesmo canto sobre ritos sagrados e as estações marcadas no calendário. Quem poderia pensar que isso poderia surgir daquilo? Aqui está toda a minha batalha. Eu empunho as únicas armas que consigo. Minha mão direita não é totalmente inútil. Se não posso arremessar a lança com um braço robusto, nem montar um cavalo de guerra. Se não há um elmo na minha cabeça, nem uma afiada espada no meu cinto. Em relação a essas armas, qualquer um pode ser um mestre da esgrima. Ainda assim eu recito com zelo sincero teus feitos, César Augustus, e sigo tua marcha de glória. Venha então, e se a conquista do inimigo lhe deixar um momento livre, repute favoravelmente meus dons. Nossos antigos pais romanos deram o nome de februa a instrumentos de purificação. Até os dias de hoje, existem muitas provas de que esse era o significado da palavra. Os pontífices pedem ao rei e ao flâmine panos de lã, que na língua dos antigos tinham o nome de februa. Quando as casas são varridas, o espelta tostado e o sal que o oficial obtém como meios de limpeza são chamados pelo mesmo nome. O mesmo nome é dado ao galho que, cortado de uma árvore pura, adorna com suas folhas as frontes sagradas dos sacerdotes. Eu mesmo já vi a esposa do Flamínica, implorando por februa. A seu pedido, deram-lhe um galho de pinheiro. Em resumo, tudo o que era usado para purificar nossos corpos tinha esse nome na época de nossos antigos antepassados não barbeados. O mês é chamado por essas coisas, porque os Luperci purificam todo o solo com tiras de couro, que são seus instrumentos de limpeza, ou porque a estação é pura quando uma vez foram feitos sacrifícios nas sepulturas e os dias dedicados aos mortos passaram. Nossos antepassados acreditavam que todo pecado e toda causa de mal podiam ser apagados por ritos e purificação. A Grécia deu o exemplo. Ela acredita que os culpados podem se livrar de seus crimes através da purificação. Peleus purificou Acrorides, e Acastos purificou Peleus do sangue de Focos pelas águas de Raemonia. Transportada pelo vazio por dragões controlados, a bruxa de Fases recebeu uma acolhida que ela pouco merecia das mãos confiantes de Egeu. O filho de Anfiaral disse ao Aquelus de Naupacto: livra-me do meu pecado. E o outro o livrou do seu pecado. Tolas almas infelizes. Imaginar que a mancha horrenda do assassinato poderia ser lavada pelas águas do rio. Mas para que você não erre por ignorância da ordem antiga, saiba que o mês de Jano era antigamente o primeiro, assim como é agora. O mês que segue janeiro era o último do ano antigo. Teu culto também, ó Términos, formava o encerramento dos ritos sagrados, pois o mês de Jano vinha primeiro porque a porta, Janua, vem primeiro. Aquele mês era o mais inferior, consagrado às sombras inferiores. Depois acredita-se que os decênviros uniram os tempos que haviam sido separados por um longo intervalo. Calendes, februários. No início do mês, a Juno Salvador, Sospita, vizinha da mãe deusa Frígia. Se você perguntar onde estão agora os templos que naqueles calendis eram dedicados à deusa, desmoronados eles estão com o longo passar do tempo.
Todo o resto teria seguido da mesma forma à ruína, não fosse pelo cuidado previdente de nosso chefe sagrado, sob cujo comando os santuários não sentem o toque da velhice, e, não satisfeito em fazer favores aos humanos, ele os faz também aos deuses. Ó alma santa, que constrói e reconstrói os templos, rogo que os poderes acima cuidem de ti como tu cuidas deles, que os celestiais te concedam a longevidade que tu lhes ofereces, e que eles vigiem em guarda diante de tua casa. Além disso, o bosque de Alernos está repleto de adoradores, bem próximo ao local onde o Tibre, vindo de longe, se lança nas ondas do oceano. No santuário de Numa, no Templo do Trovão, no Capitólio e no cume da cidadela de Júpiter, um carneiro é sacrificado. Muitas vezes, envolto em nuvens, o céu despeja chuvas pesadas, ou a terra se esconde sob a neve caída, ante dia em quartum nonas, o quarto dia antes das nones, quando o próximo sol, antes de afundar nas ondas do oeste, desatar das crinas purpúreas o arnês cravejado de joias, alguém naquela noite, olhando para as estrelas, dirá: onde está hoje a lira? Ele notará que as costas do leão também mergulharam subitamente no oceano, ante diem tertium nonas, o terceiro dia antes das nones. O delfim, que recentemente viste adornado com estrelas, na próxima noite escapará ao teu olhar. Ele foi elevado aos céus. Seja porque foi um hábil intermediário nas intrigas do amor, seja porque transportava a lira lísbica e o mestre da lira. Quem não conhece Arion? Pelo seu canto, ele costumava acalmar as águas correntes. Muitas vezes, à sua voz, o lobo em perseguição ao cordeiro parava. Muitas vezes, o cordeiro, fugindo do lobo, se detinha. Frequentemente, cães e lebres se deitavam no mesmo esconderijo, e a corça sobre a rocha ficava ao lado da leoa. Em paz, o corvo tagarela se sentava com a coruja de Palas e a pomba era vizinha do falcão. Dizem que Cíntia frequentemente ficava extasiada, Arion, com os teus acordes, como se as notas tivessem sido tocadas pela mão de seu irmão. A fama de Arion tinha enchido cidades sicilianas, e com a música de sua lira, ele encantou a terra ausoniana. Dali, voltando para casa, ele embarcou e levou consigo as riquezas que sua arte tinha conquistado. Talvez, pobre desgraçado, tenhas temido os ventos e as ondas, mas, na verdade, o mar era mais seguro para ti do que o teu navio, pois o timoneiro ficou de pé com uma espada desembainhada, e o restante da gangue conspiradora tinha armas nas mãos. O que farias com uma espada? Conduz o barco cambaleante marinheiro. Essas armas não são adequadas às tuas mãos. Tremendo de medo, o bardo disse: eu não peço a morte, deixa-me pegar minha lira e tocar um pouco. Deram-lhe permissão e riram da demora. Ele pegou a coroa que muito bem, Febo, poderia adornar os teus cabelos. Vestiu a sua túnica tingida 2 vezes em púrpura tíria. Tocadas pelo seu polegar, as cordas emitiram uma música única, notas como as que o cisne canta em números melancólicos quando a cruel flecha perfurou a sua testa nevada. Imediatamente todo pomposo, ele saltou de cabeça nas ondas. A água refluinte salpicou a proa azul. Dizem então, parece além de qualquer crença, que um golfinho submeteu o seu dorso arqueado ao peso incomum. Sentado ali, Arion segurou a sua lira e pagou a sua passagem com uma canção, e com o seu canto ele encantou as ondas do oceano. Os deuses veem as ações piedosas. Júpiter recebeu o golfinho entre as constelações e ordenou que ele tivesse 9 estrelas, nones, durante as nones. Agora eu desejaria ter 1000 línguas e a tua alma, Maionides, que glorificou Aquiles, enquanto canto em dísticos as sagradas nones. Este é o maior dos honores concedidos ao calendário. Minha inspiração desfalece, o fardo está além da minha força. Este dia, acima de todos os outros, deve ser cantado por mim. Tolice minha, como ousaria eu colocar um peso tão grande no verso elegíaco? O tema era um tema para a estrofe heróica. Augustus, santo pai da tua pátria, este título te foi conferido pelo povo, pelo Senado e por nós, os cavaleiros. Mas a história já o havia conferido.
Ainda assim, tu também recebeste, embora tarde, o teu título verdadeiro. Por muito tempo foste o pai do mundo. Tu carregas na terra o nome que Júpiter carrega nos céus elevados. Para os homens, tu és o pai, tal como Júpiter entre os deuses. Rômulo deve ceder o lugar de destaque. César, com seu cuidado protetor, engrandece os muros da tua cidade. Os muros que deste à cidade eram daqueles que Rômulo poderia pular. Teu poder era sentido por Tácio, a pequena Cures e Caenina. Sob a liderança de César, tudo o que o sol contempla de ambos os lados é romano. Possuías um pequeno trecho de terra conquistada. Tudo o que existe sob o domo de Júpiter pertence a César. Raptavas esposas. César ordenou que fossem castas sob o seu domínio. Admitias o culpado em teu bosque. César repeliu o mal. Teu governo era de força. Sob César são as leis que reinam. Tu carregavas o nome de portador de mestre. Ele carrega o nome de príncipe. Tens um acusador em teu irmão Remo. César perdoou inimigos. Aos céus teu pai te elevou. Aos céus César elevou o seu pai. Já o rapaz de Idos mostra-se até a cintura e derrama uma corrente de água misturada com néctar. Agora alegrai-vos também, vós que temeis o vento norte. Sopra do oeste um vento mais suave. Ante diem quintum idus, o quinto dia antes dos idos. 5 dias depois, quando a estrela da manhã ergue o seu brilho radiante sobre as ondas do oceano, então é a época em que a primavera começa. Mas não se engane, ainda há dias frios reservados para você. Com certeza há. O inverno que se vai deixa para trás grandes sinais de sua presença. Ante diem tertium idus, o terceiro dia antes dos idos. Chegando à terceira noite, logo notarás que o guardião da ursa ergueu ambos os seus pés. Entre as hamadríades que acompanham a arqueira Diana, uma das integrantes do sagrado grupo chamava-se Calisto. Colocando a mão sobre o arco da deusa, ela disse: "Arco que assim toco, testemunha minha virgindade." Cíntia aprovou o voto e disse: "Mantenha tua promessa e serás a líder do meu séquito." Ela teria mantido sua promessa se não fosse bela. Com mortais ela estava em guarda. Foi com Júpiter que pecou. Na floresta, Fíbe havia caçado muitas feras e estava retornando para casa ao meio-dia ou após o meio-dia. Assim que ela alcançou o bosque onde as espessas azinheiras lançavam sombras e no centro brotava uma profunda fonte de água fresca, a deusa falou: "Aqui na floresta", disse ela, "vamos nos banhar, ó donzela da Arcádia." Com o falso nome de donzela, a outra corou. A deusa também falou com as ninfas, e elas tiraram seus trajes. Calisto ficou envergonhada e atrasou timidamente. Mas quando ela tirou sua túnica com clareza, autoacusada, sua barriga grande denunciou o peso que carregava, a qual a deusa falou: "Filha de Licão faltosa, abandone a companhia das donzelas e não contamine as águas puras." 10 vezes a lua de chifres renovou seu brilho quando aquela que havia sido considerada uma donzela se revelou uma mãe. A ultrajada Juno enfureceu e mudou a forma da jovem. Por quê? Contra sua vontade, Júpiter a violentou. E quando na amante ela viu as feições da fera, disse Juno que Júpiter agora a busque em seus abraços. Mas ela, que havia sido amada recentemente por Júpiter Supremo, agora vagava, uma ursa peluda, pelas montanhas selvagens. O filho que ela concebera no pecado agora estava em seu terceiro lustro quando sua mãe o encontrou. Ela, de fato, como se o conhecesse, ficou distraída e rosnou. Um rosnado era toda a fala da mãe. O jovem teria trespassado ela com sua lança afiada, mas ambos foram arrebatados para as moradas elevadas. Como constelações, eles brilham lado a lado. Primeiro vem o que chamamos de Ursa. O guardião da Ursa parece segui-la à distância. Ainda assim, a filha de Saturno se preocupa e implora a cinzenta Tétis que nunca toque nem lave com suas águas a Ursa de Maenalos. Ídibus. Durante o Idos, nos Idus, os altares do campestre fauno fumegam, lá onde a ilha quebra as águas divididas. Este foi o dia em que 320 fábios caíram pelas mãos veientes. Uma única casa
assumiu a defesa e o fardo da cidade. As mãos direitas de um único clã ofereceram e empunharam suas espadas. Do mesmo acampamento marchou uma nobre soldadesca, de quem qualquer um era digno de ser líder. O caminho mais próximo é pelo arco direito da Porta de Carmentes. Não vá por ali, seja quem for, é ominoso. Por ele corre o boato, os 300 fábios partiram. Nenhuma culpa recai sobre a porta, mas ainda assim é ominoso. Quando a passo rápido chegaram ao tumultuoso rio Cremera, flui turvo com as chuvas de inverno. Eles armaram seu acampamento no local e, com espadas desembainhadas, romperam corajosamente pelas fileiras etruscas, assim como leões da raça líbia atacam rebanhos dispersos por campos espaçosos. Os inimigos fogem dispersos, esfaqueados pelas costas com ferimentos desonrosos. Com sangue etrusco, a terra está vermelha. Assim, mais uma vez. E tantas vezes eles caem. Quando a vitória aberta lhes foi negada, eles prepararam uma emboscada de homens armados à espera. Havia uma planície, circundada por montanhas e florestas, onde as feras das montanhas podiam encontrar refúgio cômodo. No meio, o inimigo deixou alguns de seus números e algumas manadas dispersas. O restante do exército se escondeu nas moitas. Eis que, como um rio, inchado por chuva ou neve derretida pelo vento oeste quente, arrasta-se pelos campos de milho, pelas estradas, e não mantém suas águas contidas dentro do limite habitual de suas margens. Assim, os fábios corriam de um lado para outro espalhados pelo vale. Tudo o que viam eles derrubavam. Nenhum medo conheciam. Para onde vais, ó descendentes de uma casa ilustre? É imprudente confiar no inimigo. Ó nobres corações e simples, cuidado com as lâminas traiçoeiras. Pela fraude a coragem é vencida de todas as direções. O inimigo salta para a planície aberta, e todos os lados eles mantêm. O que um punhado dos valentes pode fazer contra tantos milhares? Ou que ajuda lhes resta em tal extremidade? Como um javali expulso das florestas pela matilha, dispersa os cães ágeis com focinho trovejante, mas logo ele mesmo é morto. Assim eles não morrem sem vingança, dando e recebendo ferimentos alternadamente. Um dia, todos os fábios marcharam para a guerra. Um dia desfez tudo o que foi enviado à guerra. Sim, podemos acreditar que os próprios deuses cuidaram de salvar a linhagem da casa de Hércules, pois um menino menor de idade, muito jovem para empunhar armas, foi deixado sozinho de todo o clã Fábio, para que, sem dúvida, Maximus um dia pudesse nascer para salvar a república esperando seu tempo, ante diem sextum decimum calendas. O 16º dia antes das calendas, 3 constelações se encontram agrupadas: o corvo, a serpente e a taça, que está posicionada entre as duas primeiras. Nas idos, elas são invisíveis, surgem na noite seguinte. Por que essas 3 estão tão intimamente ligadas, vou contar a ti em versos. Aconteceu que Febo estava preparando uma solene festa para Júpiter. Minha história não desperdiçará tempo. Vai, meu pássaro, disse Febo, para que nada atrapalhe os ritos piedosos, e traga um pouco de água de fontes correntes. O corvo pegou uma taça dourada em suas garras curvas e voou alto em sua jornada pelo ar. Havia uma figueira carregada de frutos ainda verdes. O corvo a sondou com seu bico, mas ainda não estava madura para ser colhida. Desatento às ordens, dizem, pousou debaixo da árvore para esperar até que os frutos amadurecessem lentamente. E quando finalmente se saciou, pegou uma longa serpente de água em suas garras negras e, ao retornar para o seu mestre, trouxe de volta uma história mentirosa. Essa serpente foi a causa do meu atraso. Ela bloqueou a água viva, impediu a nascente de fluir e a mim de cumprir meu dever. Você piora seu erro, disse Febo, com suas mentiras e se atreve a enganar o Deus da profecia com histórias. Mas quanto a você, não beberá água fresca de nenhuma fonte até que os figos da árvore fiquem suculentos.
Ele falou, e como memorial perpétuo desse incidente antigo, as constelações da serpente, do pássaro e da taça agora brilham lado a lado. Ante Jenkintum decimum calendas, o 15º dia antes das calendas. Na terceira manhã após as ides, vemos os lupercinus, e então também ocorrem os ritos do fauno de duas faces. Ó musas Pierides, declamem a origem desses ritos, de onde foram buscados e chegaram às nossas terras latinas. Dizem que os antigos arcadianos adoravam Pan, o deus dos rebanhos, aquele que perambula pelas serras de Arcádia. Testemunhem o Monte Foloé, as águas de Estinfalo e o Ladom, que corre veloz em direção ao mar. Testemunhem as serras da floresta de Nonacurene, envoltas em pinheiros, e as altas neves do Parrásio. Ali, Pan era o deus dos rebanhos e também dos cavalos. Ele recebia oferendas por manter ovelhas em segurança. Evandro trouxe consigo, do outro lado do mar, suas divindades da floresta. Onde agora se ergue a cidade, não havia nada além do local da cidade. Por isso, adoramos o Deus, e o Flamidial ainda realiza, à moda antiga, os rituais trazidos pelos pelasgos. Você pergunta, por que então os Luperci correm, e por que eles despem-se e mostram seus corpos nus? Pois assim costumam fazer ao correr. O próprio Deus gosta de correr veloz sobre as altas montanhas, e ele mesmo parte inesperadamente. O próprio Deus está nu e ordena que seus ministros também estejam nus. Além disso, roupas não combinam bem com a corrida. Dizem que os arcadianos possuíram sua terra antes do nascimento de Júpiter, e aquele povo é mais antigo do que a lua. Sua vida era como a dos animais, gasta inutilmente. A agricultura era, até então, incipiente e crua. A água concha na cavidade das mãos era para eles néctar. Nenhum touro ofegava sob o peso do arado curvo, nenhuma terra estava sob o domínio do lavrador. Ainda não havia uso para cavalos. Cada homem carregava seu próprio peso. As ovelhas usavam a própria lã como roupa. Viveram ao ar livre e caminharam nus, acostumados às fortes chuvas e aos ventos chuvosos. Até hoje, os ministros despidos relembram a memória dos antigos costumes e atestam o que as gerações antigas sabiam. Mas para explicar por que Fauno deveria particularmente evitar o uso de vestimenta, uma história alegre é transmitida desde tempos antigos. Como o acaso o quis, o jovem de Tirinto caminhava na companhia de sua amada. Fauno os viu de um monte alto. Ele viu e se inflamou. Espíritos das montanhas, disse ele, estou de saco cheio de vocês. Ela será a minha verdadeira paixão. Quando a donzela Maiônia percorria, os cabelos perfumados fluíam sobre os ombros. Seu peito brilhava resplandecente com tranças douradas. Um guarda-sol de ouro protegia dos raios quentes do sol. Mas eram as mãos de Hércules que o sustentavam. Agora ela havia chegado à gruta de Baco e aos vinhedos de Tmolo, e Héspero, orvalhado, galopava em seu cavalo escuro. Ela entrou em uma caverna cujo teto trabalhado era todo feito de tufo e rocha viva, e à entrada corria um riacho tagarela. Enquanto os servos preparavam a comida e o vinho para a bebedeira, ela vestiu Alcides com suas próprias roupas. Deu-lhe túnicas de gaze, mergulhadas em púrpura getúlia. Deu-lhe o cinto requintado que acabara de cingir sua cintura. A túnica era apertada para o ventre. Ele desatou os fechos das túnicas para poder estender as mãos grandes. Os braceletes ele havia rompido, não feitos para aqueles braços. Seus pés fortes rasgaram os pequenos sapatos. Ela mesma pegou o pesado porrete, a pele de leão e as menores armas guardadas em sua aljava. Nessa aparência, eles festejaram, nessa aparência, se entregaram ao sono e deitaram-se separados, lado a lado. A razão era que eles se preparavam para celebrar em toda a pureza, quando amanhecesse o dia, um festival em honra ao descobridor da videira. Era meia-noite, o que a lascívia não ousaria tentar. Pela penumbra, Fauno dirigiu-se à caverna orvalhada e, ao ver os servos mergulhados em sono embriagado, concebeu a esperança de que seus mestres estivessem igualmente adormecidos.
Ele entrou e, como um libertino impulsivo, vagou para lá e para cá. Com as mãos estendidas à sua frente, tateou seu caminho com cautela. Finalmente, ao tocar as camas, sentiu que a sorte sorria para ele logo em seu primeiro movimento. Porém, ao sentir a pele áspera do leão alourado, deteve a mão com terror, recuando atônito, como muitas vezes um viajante congela de alarme ao ver uma serpente. Em seguida, tocou as cortinas macias da cama vizinha e o toque enganoso o seduziu. Montou e recostou-se no lado mais próximo, seu membro inchado mais duro que marfim, ao mesmo tempo levantando a borda inferior do manto. Aí deparou com pernas cobertas de espesso e áspero pelo. Antes que pudesse prosseguir, o herói tirintiano o repeliu abruptamente, fazendo-o cair da cama. Houve um estrondo. Omphale chamou seus servos e exigiu uma luz. Tochas foram trazidas, e a verdade veio à tona. Após sua pesada queda da cama alta, Fauno gemeu e mal podia se levantar do chão áspero. Alcides riu, assim como todos que o viram deitado. A jovem Lídia riu também do seu amante. Assim traído pela vestimenta, o deus não aprecia roupas que enganam o olhar e ordena que seus adoradores venham nus para seus ritos. Acrescenta: musa minha, a essas razões estrangeiras, algumas razões latinas, e deixa que meu corcel galope em seu próprio caminho empoeirado. Uma cabra havia sido sacrificada, como de costume, ao casco fendido Fauno, e uma multidão havia sido convidada para participar da escassa refeição. Enquanto os sacerdotes preparavam as entranhas, espetadas em galhos de salgueiro, o sol estava em seu auge. Rômulus, seu irmão e o jovem pastor exercitavam seus corpos nus sob o sol na planície. Eles experimentavam, por diversão, a força de seus braços com alavancas, lanças e arremesso de pesadas pedras. Um pastor de um local elevado clamou: ó, Rômulus e Remus, ladrões estão levando os bois pelas terras inexploradas. Armar-se teria sido tedioso. Ambos os irmãos saíram em direções opostas, mas foi Remus quem encontrou os ladrões e trouxe o saque de volta. Ao retornar, ele retirou as entranhas sibilantes dos espetos e proclamou: com certeza, somente o vencedor deve comer estas. E assim fizeram ele e os fábios juntos. Rômulus veio derrotado e viu mesas vazias e ossos nus. Ele riu e lamentou que Remus e os fábios tivessem vencido quando seus próprios quintilhos não o fizeram. A fama desse feito perdura. Eles correm despidos, e o sucesso daquele dia desfruta de uma fama duradoura. Talvez você também pergunte por que aquele lugar é chamado de Lupercal, e qual é o motivo para designar o dia com tal nome. Sílvia, uma vestal, deu à luz filhos celestiais, na época em que seu tio ocupava o trono. Ele ordenou que os meninos fossem levados e afogados no rio. Homem insensato. Um daqueles bebês ainda será Rômulo. A contragosto, seus servos cumpriram as ordens dolorosas, embora chorassem, e levaram os gêmeos para o local designado. O acaso fez com que a Álbula, que mudou seu nome para Tibre por causa de Tiberino, se enchesse de chuva de inverno, onde agora estão os fóruns e onde se encontra o Vale do Circo Máximo. Era possível ver barcos flutuando. Quando chegaram aqui, pois não poderiam ir mais longe, um ou outro deles disse: mas como eles se parecem, como são belos ambos, contudo destes dois, este possui mais vigor. Se a linhagem pode ser inferida pelas características, a menos que as aparências me enganem, eu imagino que algum Deus está em vocês. Mas se de fato algum Deus fosse o autor de seu ser, ele viria em seu socorro em uma hora tão perigosa. Com certeza sua mãe traria ajuda, se apenas ela não a tivesse perdido, ela que gerou e perdeu seus filhos em um único dia. Corpos, nascidos juntos para morrer juntos, passam juntos sob as ondas. Ele terminou, e de seu peito ele deitou os gêmeos. Ambos choravam da mesma forma. Você poderia imaginar que eles entendiam.
Com as bochechas molhadas, os carregadores seguiram seu caminho de volta para casa. A oca arca em que os bebês foram colocados os sustentava na superfície da água. Ai de mim! Quão grande destino a pequena prancha sustentava! A arca à deriva chegou a uma sombria floresta, e à medida que a água gradualmente ficou rasa, encalhou na lama. Havia uma árvore, vestígios dela ainda permanecem, que agora é chamada de figueira rumina, mas que antes era a figueira romulana. Uma loba que havia acabado de dar à luz seus filhotes veio, maravilha de se contar, ao encontro dos gêmeos abandonados. Quem poderia acreditar que a besta não faria mal aos meninos? Longe de prejudicá-los, ela os ajudou. E aqueles que parentes implacáveis teriam matado com suas próprias mãos foram amamentados por uma loba. Ela parou e demonstrou afeição pelos bebês tenros com o rabo e moldou seus corpos com a língua. Você saberia que eram filhos de Marte. Destemidos, sugavam suas tetas e eram alimentados com um suprimento de leite que nunca foi destinado a eles. A loba, Lupa, deu seu nome ao local, e o local deu seu nome aos Luperci. Grande é a recompensa que a ama recebeu pelo leite que deu. Por que os Luperci não seriam nomeados após a montanha arcadiana? Fauno Liceano tem templos na Arcádia. Tu, noiva, por que demoras? Nem ervas potentes, nem orações, nem feitiços mágicos farão de ti uma mãe. Submete-te com paciência aos golpes dados por uma mão fecunda. Em breve, o pai de teu esposo terá o desejado nome de avô. Pois houve um dia em que um destino cruel determinou que as esposas raramente dessem aos maridos as garantias do ventre. Gritou Rômulo, pois isso aconteceu quando ele estava no trono. De que me adianta ter raptado as mulheres sabines se o erro que cometi não me trouxe força, mas apenas guerra? Melhor seria que nossos filhos nunca tivessem se casado. Sob o Monte Esquilino havia um bosque sagrado, intocado pelo machado do lenhador por muitos anos, que era conhecido como a Grande Juno. Quando chegaram aqui, maridos e esposas se ajoelharam em súplica, quando de repente as copas das árvores tremeram e se agitaram, e a deusa proferiu palavras maravilhosas em seu próprio bosque sagrado. Deixe o bode consagrado, disse ela, entrar nas matronas italianas. Com as palavras ambíguas, a multidão ficou aterrorizada. Havia um certo adivinho. Seu nome desapareceu com os longos anos, mas ele havia recentemente vindo como exilado da terra etrusca. Ele sacrificou um bode e, sob seu comando, as donzelas ofereceram suas costas para serem golpeadas com correias cortadas da pele. Quando, na 10ª volta, a lua estava renovando seus chifres, o marido foi feito subitamente pai e a esposa mãe. Graças a Lucina. Este nome deusa tu tiraste do bosque sagrado, Lucus, ou porque contigo está a fonte da luz, Lucis. Graciosa Lucina, poupe, eu imploro, as mulheres grávidas, e retire com gentileza o fruto maduro do ventre. Quando esse dia desponta, então não confie mais nos ventos. Nessa estação, as brisas não guardam fidelidade, são voláteis as rajadas e, por 6 dias, a porta da prisão aeoliana fica desbloqueada e escancarada. Agora o portador d'água, Aquários, se põe com sua ânfora inclinada. Em seguida, tu, ó peixes, recebam os cavalos celestiais. Dizem que tu e teu irmão, pois sois constelações que brilham lado a lado, sustentastes 2 deuses em vossas costas. Certa vez, Vênus, fugindo do terrível Tífon, quando Júpiter empunhava armas em defesa do céu, chegou ao Eufrates, acompanhada pelo pequeno Cupido, e se sentou à beira da água palestina. Choupos e caniços coroavam o topo das margens, e salgueiros ofereciam a esperança de que os fugitivos também pudessem encontrar abrigo ali. Enquanto ela se escondia, o bosque farfalhava ao vento. Ela empalideceu de medo e pensou que bandos de inimigos estavam próximos. Segurando seu filho no colo, ela disse: "Ninfas, venham em socorro, e a 2 deuses tragam ajuda." Sem demora, ela se adiantou.
2 peixes a receberam em suas costas. Portanto, agora eles possuem as estrelas, uma recompensa adequada. Daí os sírios escrupulosos considerarem pecado servir tal peixe à mesa e não profanarem suas bocas com peixe. Antidiem tertium decimum calendas, o 13º dia antes das calendas. O dia seguinte está vago, mas o terceiro é dedicado a Quirinus, que é assim chamado, ele era Romulus antes. Seja porque os antigos sabinos chamavam uma lança de Cures, e pelo seu armamento, o deus guerreiro ganhou o seu lugar entre as estrelas. Seja porque os Quirites deram seu próprio nome ao seu rei, seja porque ele uniu Cures a Roma. Pois quando o pai, senhor das armas, viu as novas muralhas e as muitas guerras travadas pelas mãos de Rômulus, disse: Ó Júpiter, o poder romano tem força. Ele não precisa dos serviços de minha descendência. Devolva o filho ao pai. Embora um dos dois tenha perecido, aquele que me resta será suficiente tanto para ele como para Remus. Tu mesmo disse a mim que haveria um a quem exaltarias aos céus azuis, que a palavra de Júpiter seja cumprida. Júpiter concordou com um aceno. Com seu aceno, ambos os polos tremeram, e Atlas mudou o peso do céu. A um lugar que os antigos chamam de Pântano da Cabra. Aconteceu que lá, Rômulus, tu julgavas teu povo. O sol desapareceu e nuvens crescentes obscureceram o céu, e caiu uma forte chuva torrencial. Então houve um trovão, e o céu se partiu em chamas cintilantes. O povo fugiu, e o rei, montado nos cavalos de seu pai, subiu às estrelas. Houve luto, e os senadores foram falsamente acusados de assassinato, e talvez essa suspeita tenha se fixado na mente do povo. Mas Július Próculos vinha de alba longa, a lua brilhava e não havia necessidade de uma tocha, quando de repente as sebes à sua esquerda sacudiram e tremeram. Ele recuou e seu cabelo se eriçou. Pareceu-lhe que Rômulus, de aspecto belo, de estatura mais que humana, e vestido com uma túnica magnífica, estava lá no meio da estrada e disse: Proíba os Quirites de prantear, não profanem minha divindade com suas lágrimas. Diga à multidão piedosa para trazer incenso e aplacar o novo Quirino, e mande que cultivem as artes que seus pais cultivaram, a arte da guerra. Assim, ele ordenou. E, dos olhos do outro, ele desapareceu no ar. Próculos chamou o povo e relatou as palavras como lhe foram ordenadas. Templos foram construídos para o deus, e a colina também foi nomeada em sua homenagem, e os ritos observados por nossos pais se repetem em dias fixos. Saiba também porque o mesmo dia é chamado de Festa dos Tolos. A razão do nome é trivial, mas apropriada. A terra antigamente era cultivada por homens sem instrução. As dificuldades da guerra cansavam seus corpos ativos. Mais glória era obtida pela espada do que pelo arado curvo. A fazenda negligenciada proporcionava ao seu mestre um retorno modesto. No entanto, espeltas os antigos semeavam, e espelta eles colhiam. Da espelta cortada, eles ofereciam os primeiros frutos a Ceres. Ensinados pela experiência, eles tostavam a espelta no fogo e incorriam em muitas perdas por culpa própria. Pois em um momento eles varriam as cinzas negras em vez da espelta, e em outro momento o fogo pegava as cabanas. Assim fizeram do forno uma deusa com esse nome, Fornax. Encantados com ela, os agricultores oravam para que ela temperasse o calor ao milho confiado à sua guarda. Hoje, o primeiro guardião, Cúrio Maximus, proclama em uma fórmula estabelecida o momento de celebrar a festa dos fornos, Fornacalia, e ele celebra os ritos em uma data não fixa. E em volta do fórum, muitas tabuletas estão penduradas, em que cada distrito tem sua própria marca particular. A parte tola do povo não sabe qual é seu próprio distrito, mas celebra a festa no último dia em que ela pode ser adiada. Antediem em nonum calendas, o 9º dia antes das calendas. A honra é prestada também aos mortos. Aplaca as almas de teus pais e traz pequenas oferendas aos túmulos erguidos para eles. Os espíritos pedem apenas pouco. Eles valorizam a piedade mais do que um presente caro.
Não são deuses gananciosos que assombram o mundo subterrâneo nas margens de Estige. Uma telha adornada com grinaldas votivas, um punhado de grãos de trigo, alguns grãos de sal, pão encharcado de vinho e algumas violetas soltas, essas são ofertas suficientes. Coloque-as em uma telha e deixe-as no meio do caminho. Não é que eu proíba oferendas maiores, mas mesmo essas são suficientes para aplacar as sombras. Acrescente orações e palavras apropriadas nos altares erguidos para o propósito. Esse costume foi introduzido em tuas terras, justo latino por Enéas, digno patrono da piedade. Ele prestou solenes oferendas ao espírito de seu pai. A partir dele, os povos aprenderam os ritos piedosos, mas outrora, travando longas guerras com armas marciais, negligenciaram os dias de todas as almas. A negligência não ficou impune, pois dizem que a partir daquele dia inauspicioso, Roma ficou quente com as fogueiras funerárias que queimavam fora da cidade. Dizem, embora eu dificilmente possa acreditar, que as almas ancestrais saíram dos túmulos e fizeram seus lamentos nas horas da noite silenciosa. E horripilantes fantasmas, uma multidão sombria, dizem, uivavam pelas ruas da cidade e pelos amplos campos. Posteriormente, os honores que haviam sido omitidos foram novamente prestados aos túmulos e, assim, um limite foi imposto às prodigiosidades e funerais. Mas enquanto esses ritos estão sendo realizados, vós, mulheres, não mudai o vosso estado de viúvas. Deixai a tocha nupcial de pinho esperar até que os dias estejam puros. E, ó donzela, que para tua ansiosa mãe parecerás toda preparada para o casamento, não deixes que a lança curvada penteie o cabelo de donzela. Ó Deus do matrimônio, Himenaios, esconde tuas tochas e afasta-te destes fúnebres fogos. Bem diferentes são as tochas que iluminam o túmulo lúgubre. Também protege os deuses, fechando as portas do templo, que nenhum incenso queime nos altares, nenhum fogo nas lareiras. Agora, as almas insubstanciais e os mortos enterrados vagueiam, agora o fantasma se alimenta de sua porção. Mas isso só dura até que reste o mesmo número de dias do mês que há pés dos meus versos. Esse dia se chama Feralia, porque eles carregam ferunt aos mortos o que lhes é devido. É o último dia para aplacar os fantasmas. Eis que uma velha, sentada entre as moças, realiza rituais em honra de Tácita, a deusa silenciosa. Mas ela mesma não fica em silêncio. Com 3 dedos coloca 3 pedaços de incenso sob o limiar, onde o pequeno rato fez um caminho secreto. Em seguida, ela amarra fios encantados com chumbo escuro e mastiga 7 feijões pretos na boca, e ela assa na fogueira a cabeça de um pequeno peixe que costurou, firmou com breu e perfurou com uma agulha de bronze. Ela também derrama vinho sobre ele, e o vinho que sobra a ela ou suas companheiras bebem, mas ela fica com a maior parte. Então, ao sair, ela diz: nós prendemos línguas hostis e bocas inamistosas, e assim a velha sai embriagada. Logo você me perguntará, quem é a deusa Muta, a muda? Ouça o que aprendi com os idosos que já se foram em anos, conquistado por um amor intenso por Juturna. Júpiter se submeteu a muitas coisas que um deus tão grande não deveria suportar. Pois agora ela se escondia nas florestas, entre as moitas de avelãs. Agora saltava para dentro de suas águas irmãs. O deus reuniu todas as ninfas que habitam em Latium, e assim, no meio do grupo, ele falou em voz alta. Sua irmã é sua própria inimiga, e foge da união com o Deus Supremo, que é tudo para o seu bem. Por favor, cuidem dos interesses dela e dos meus, pois o que é um grande prazer para mim será uma grande dádiva para sua irmã. Quando ela fugir, impeçam-na na beira do rio, para que não mergulhe na água do rio. Ele falou. A aprovação foi dada por todas as ninfas do Tibre e por aquelas que habitam, divina Ilia, os teus leitos nupciais. Por acaso havia uma ninfa Naiade, chamada Lara,
mas seu nome antigo era a primeira sílaba repetida 2 vezes, e isso foi dado a ela para marcar sua deficiência. Muitas vezes Almo lhe dizia: "Minha filha, cale-se", mas ela não se calava. Assim que ela chegou às poças de sua irmã Juturna, "Fuja das margens", ela disse, e relatou as palavras de Júpiter. Ela até visitou Juno e, depois de expressar sua compaixão pelas esposas casadas, seu marido, disse ela, está apaixonado pela Naiade Juturna. Júpiter ficou furioso e arrancou sua língua que ela usara tão indiscretamente. Ele também chamou Mercúrio. "Leve-a para a terra dos mortos", disse ele. "Esse é o lugar para os mudos. Ela é uma ninfa, mas uma ninfa do pântano infernal ela será." As ordens de Júpiter foram obedecidas. Em seu caminho, eles chegaram a um bosque. Foi então, dizem, que ela conquistou o coração de seu divino condutor. Ele teria usado a força. Por falta de palavras, ela o agradou com um olhar. E em vão, ela tentou falar com os lábios mudos. Ela teve filhos e deu à luz gêmeos que guardam as encruzilhadas e vigiam continuamente em nossa cidade. Eles são os lares, antediem octavum calendas, o 8º dia antes das calendas. O próximo dia recebeu o nome de Carístia, derivado de caros parentes. Uma multidão de parentes próximos se reúne para encontrar os deuses familiares. Sem dúvida, é doce recordar nossos pensamentos para os vivos assim que eles tenham residido no túmulo e sobre os queridos já falecidos. É igualmente doce, após tantas perdas, olhar para aqueles de nosso sangue que permanecem e considerá-los parentes. Venham apenas os inocentes. Longe, bem longe daqui, estejam os irmãos iníquos e a mãe que é severa com sua própria prole. Aquele cujo pai vive tempo demais, aquele que conta os anos de sua mãe e a sogra que odeia e maltrata sua nora. Não há lugar aqui para os irmãos, descendentes de Tântalo, para a esposa de Jasão, para aquela que deu aos agricultores as sementes tostadas, para Prócne e sua irmã, para Tereu, cruel com ambas, e para aquele que quer que seja, que amontoa riqueza por meio do crime. Ofereçam incenso aos deuses familiares, ó virtuosos. Naquele dia, acima de todos os outros, disse que a concórdia empresta sua suave presença. E ofereçam comida, para que os lares, em suas túnicas cingidas, se alimentem no prato apresentado a eles como um sinal de homenagem que eles amam. E agora, quando a noite úmida convida a um sono tranquilo, encham o cálice de vinho para a prece e digam: salve a vocês, salve a ti, pai da pátria César, o bom, e que as boas palavras acompanhem a libação de vinho. Ante diem septimum calendas. O 7º dia antes das calendas. Quando a noite passou, certifique-se de que o Deus que delimita as terras cultivadas receba sua devida honra. Ó Términos, quer tu sejas uma pedra ou um toco enterrado no campo, tu também foste divinizado desde tempos antigos. És coroado por 2 proprietários em lados opostos. Eles trazem para ti 2 guirlandas e 2 bolos. Um altar é erguido. Ele havia conquistado algumas cidades e subvertido outras, e havia tomado Gabi por meios desonestos. Para os 3 filhos do rei, o mais jovem, verdadeiro herdeiro de seu orgulhoso pai, veio na silenciosa noite até o meio dos inimigos. Eles desembainharam suas espadas. "Matem um homem desarmado", disse ele. "É o que meus irmãos desejariam, e Tarquínio, meu pai, que retalhou minhas costas com cruel flagelação." Para poder alegar isso, ele se submeteu a ser chicoteado. A lua brilhava. Eles viram o jovem e guardaram as espadas, pois viram as cicatrizes em suas costas, quando ele abaixou sua túnica. Eles até choraram e pediram que ele se juntasse a eles na guerra. O trapaceiro astuto concordou com a oferta imprudente deles. Assim que foi instalado no poder, enviou um amigo para pedir ao seu pai que lhe mostrasse o caminho para destruir Gabii. Abaixo do palácio havia um jardim, cheio de plantas perfumadas, com o solo dividido por um riacho de água murmurosa.
Lá, Tarquínio recebeu a mensagem secreta de seu filho e com seu cajado cortou os lírios mais altos. Quando o mensageiro retornou e relatou os lírios aparados, aceito, disse o filho, a ordem de meu pai. Sem demora, ele pôs à espada os principais homens da cidade de Gabii e entregou as muralhas, agora privadas de seus líderes nativos. Eis que terrível visão! De entre os altares saiu uma serpente e arrebatou a carne do sacrifício das brasas. Febo foi consultado. Um oráculo foi dado nestes termos: aquele que primeiro beijar sua mãe será vitorioso. Cada um da crédula companhia, sem entender a vontade do Deus, apressou-se em beijar sua mãe. O prudente Bruto fingiu ser um tolo, a fim de escapar das tuas artimanhas. Tarquínio, o soberbo, temido rei. Prostrado, ele beijou sua mãe terra, mas eles pensaram que ele havia tropeçado e caído. Enquanto isso, as legiões romanas cercavam Ardeia, e a cidade sofreu um longo e demorado cerco. Como não havia nada a fazer, e o inimigo temia travar batalha, eles se divertiam no acampamento. Os soldados desfrutavam de seu descanso. O jovem Tarquínio entreteve seus companheiros com festa e vinho. Entre eles, o filho do rei falou: enquanto a Ardeia nos mantém aqui à espera com uma guerra lenta e não nos permite voltar com nossas armas aos deuses de nossos pais, como está a lealdade no leito conjugal, e somos tão queridos para nossas esposas quanto elas são para nós? Cada um elogiou sua esposa. Na ânsia deles, as disputas se inflamaram, e cada língua e coração se aqueceram com goles profundos de vinho. Então, o homem que ganhou seu famoso nome a partir de Colátia falou: nenhuma necessidade de palavras, confiemos em atos, há tempo suficiente na noite, a cavalo, e cavalguemos para a cidade. A proposta agradou a eles, os cavalos foram selados e levaram seus mestres ao destino. Primeiro buscaram o palácio real, onde não havia sentinela na porta. Eis que encontraram as noras do rei, com os pescoços enfeitados com grinaldas, vigiando sobre o vinho. Depois, eles cavalgaram até Lucrícia, diante de cuja cama havia cestos cheios de lã macia. Sob a fraca luz, as servas estavam ocupadas com a tarefa de fiar sua porção de fios. Entre elas, a dama falou com voz suave: apressai-vos agora, minhas garotas. O manto que nossas mãos fizeram deve ser enviado imediatamente ao vosso senhor. Mas que notícias têm vocês? Pois mais notícias virão. Quanto dizem sobre a guerra que está por vir? Futuramente tu serás derrotada e cairás. Ardeia, tu resistes aos teus superiores, ó marota, que mantens nossos maridos longe contra a vontade. Se ao menos eles voltassem! Mas o meu é impulsivo, e com a espada desembainhada ele se lança a qualquer lugar. Eu desmaio, eu morro, sempre que a imagem do meu marido soldado surge em minha mente e lança um calafrio em meu peito. Ela encerrou, chorando, deixou cair o fio esticado e enterrou o rosto em seu colo. O gesto era apropriado, lágrimas apropriadas, seu rosto era digno de seu status, sua alma também. Não temas, estou de volta, disse seu marido. Ela se animou e se pendurou no pescoço dele, um fardo doce. Enquanto isso, o jovem real foi tomado pelo fogo e pela fúria, transportado por um amor cego, ele delirava. Sua figura o encantava, assim como aquela pele nívea, cabelos amarelos e graça sincera. Agradavam também suas palavras, sua voz e sua virtude incorruptível. E quanto menos esperança tinha, mais intensa era sua paixão. Agora, o pássaro, o arauto da aurora, já tinha entoado seu canto, quando os jovens retornaram ao acampamento. Enquanto isso, a imagem de seu amor ausente atormentava seus sentidos enlouquecidos. Ela estava assim sentada, assim se vestia, assim fiava a lã, assim seus cabelos caíam sobre o pescoço. Esse era o seu olhar, essas eram suas palavras, essa era sua cor, essa sua forma, e esse era o seu rosto adorável.
Como após uma grande tempestade, a ondulação se aquieta, mas ainda se agita, impulsionada pelo vento já sereno, assim, embora ausente agora a forma encantadora e distante, o amor que com sua presença tinha penetrado em seu coração permanecia. Ele ardia e, instigado pelas pontadas de um amor injusto, planejou violência e astúcia contra um leito inocente. O resultado está em dúvida. Vamos ousar o máximo, disse ele. Que ela esteja preparada. Deus e a sorte ajudam os ousados. Com ousadia, também capturamos Gabii. Assim falando, ele cingiu sua espada ao lado e montou seu cavalo. A porta de bronze de Colátia se abriu para ele, exatamente quando o sol estava prestes a se esconder. Sob a aparência de um convidado, o inimigo encontrou seu caminho na casa de Colatino. Ele foi bem recebido, pois era de sangue relacionado, como seu coração foi enganado. Inconsciente, a desventurada preparou uma refeição para seus próprios inimigos. Depois de sua refeição, a hora do sono chegou. Era noite, e não havia uma única vela acesa em toda a casa. Ele se levantou e, da bainha dourada, sacou sua espada e entrou no quarto de sua virtuosa esposa. E quando tocou a cama, o aço está em minha mão, Lucrécia, disse o filho do rei, e eu que falo sou um Tarquínio. Ela não respondeu uma palavra, voz e poder de fala, e até o pensamento fugiram de seu peito. Mas ela tremia, como treme um cordeirozinho que, pego vagando longe do rebanho, jaz sob um lobo devorador. O que ela poderia fazer? Deveria lutar? Em uma luta, uma mulher sempre sairia perdendo. Deveria gritar, mas em seu aperto havia uma espada para silenciá-la. Deveria fugir? Suas mãos pesavam sobre seu peito, o peito que até então jamais conhecera o toque de uma mão estranha. Seu amante inimigo estava urgente com súplicas, subornos e ameaças, mas mesmo assim não conseguia movê-la por meio de súplicas, subornos ou ameaças. A resistência é inútil, disse ele. Vou roubar a tua honra e a tua vida. Eu, o adúltero, darei falso testemunho de adultério. Matarei um escravo e o rumor espalhará que foste pega com ele. Subjugada pelo medo da infâmia, a dama cedeu. Por que vitorioso te alegras? Essa vitória te arruinará. Ai, quão cara foi uma única noite para o teu reino. E agora o dia havia amanhecido. Ela estava sentada com os cabelos desalinhados, como uma mãe que deve assistir ao funeral do curral de seu filho. Seu pai idoso e seu fiel esposo foram convocados do acampamento e ambos vieram imediatamente. Quando viram sua situação, perguntaram por que ela estava de luto, cujas Ezequias estava preparando ou que mal lhe tinha acontecido. Ela ficou muito tempo em silêncio e, envergonhada, escondeu o rosto em seu manto. Suas lágrimas corriam como um riacho. Para um lado e para o outro, seu pai e seu esposo a acalmaram e pediram para que contasse, e, aterrorizados, choravam e tremiam. Ela tentou falar 3 vezes, mas desistiu, e quando pela 4ª vez reuniu coragem, nem levantou os olhos. Devo eu também dever esta ação a Tarquínio? Devo eu, ai de mim, expressar com minhas próprias palavras minha própria desgraça? E o que podia? Ela contou. O final ela deixou sem dizer, mas chorou e um rubor cobriu suas faces matronais. Seu marido e seu pai perdoaram o ato forçado. Ela disse, o perdão que vocês dão, eu recuso a mim mesma. Sem demora, ela apunhalou o peito com a lâmina que tinha escondido e, mergulhada em seu próprio sangue, caiu aos pés de seu pai. Mesmo morrendo, ela se certificou de cair de maneira decente. Esse foi seu pensamento mesmo enquanto caía. Olha, sem se importar com as aparências, o marido e o pai se lançaram sobre seu corpo, lamentando sua perda comum. Brutus veio e finalmente negou seu nome. Da metade do corpo quase morto, ele arrancou a arma que estava cravada e, segurando a faca, que gotejava com sangue nobre, ele proferiu estas palavras de ameaça destemida. Por este sangue nobre e casto, e pelo espírito que será meu Deus, eu juro que me vingarei de Tarquínio e de sua prole banida.
Por muito tempo escondi meu valor masculino. Com essas palavras, mesmo quando ela jazia, ela moveu seus olhos sem luz e pareceu ratificar o discurso pelo movimento de seus cabelos. Eles a levaram para ser enterrada, aquela matrona de coragem masculina, e lágrimas e indignação a seguiram. A ferida escancarada foi exposta para que todos vissem. Com um grito, Brutus reuniu os quirites e relatou as ações vis do rei. Tarquínio e sua prole foram banidos. Um cônsul assumiu o governo por 1 ano. Esse dia foi o último do reinado régio. Eu erro? Ou a andorinha chegou? O arauto da primavera e não teme que o inverno volte novamente? No entanto, muitas vezes, Procne, tu reclamarás que tiveste pressa demais, e teu marido Tereu ficará contente com o frio que sentes. Ante diem tertium calendas, o 3º dia antes das calendas. Agora restam 2 noites do 2º mês, e Marte estimula os velozes cavalos atrelados ao seu carro. O dia mantém o apropriado nome de equirria, corridas de cavalos, derivado das corridas que o próprio Deus observa em sua própria planície. Tu, Deus da marcha, gradivos, por direito próprio chegas. Tua estação exige um lugar em minha canção, e o mês marcado pelo nome está próximo. Pridie calendas, na véspera das calendas. Chegamos a Porto, pois o livro termina com 1 mês. A partir deste ponto que meu barco agora navegue em outras águas.